Criança. O que é este pássaro? Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como vocês já viram pelo título, eu hoje vou-vos trazer o lado sinistro de Peter Pan, não é verdade? Aquela história que todos nós crescemos a ver e que não sabíamos que tinha este lado negativo, negro, obscuro, sinistro. Antes de passarmos ao vídeo, não se esqueçam, claro, de subscrever o canal, ativar o sininho das notificações para não perderem um único vídeo aqui no canal. Sabem que todas as terças e quintas temos vídeo novo aqui às 6h30 da tarde. E, claro, passar pelo meu Instagram, é lá que eu estou grande parte do tempo e podem sempre falar comigo e darem mais sugestões de outros filmes que queiram ver aqui. E sem mais demoras, vamos ao vídeo. Portanto, o Peter Pan é uma criança que não quer crescer, é uma criança que faz o que quer. Aliás, nós vemos isso em vários momentos do filme, em que ele diz: vamos para a terra do nunca, onde nunca precisas de crescer, não tens pais, não há regras, cada um faz o que quer. Come with me, we'll never have to worry about grown-up things again. Ele vive obcecado em matar o Capitão Gancho. Have you come to get me, Peter? E digamos que o nome Peter Pan está relacionado com pedofilia, mas nós já vamos a isso mais tarde. Portanto, a história foi originalmente escrita por James Matthew Barrie, que é um escritor escocês. Ele começou a escrever esta história em 1860. Barrie era uma pessoa sinistra por si, portanto, tudo isto começou quando ele perdeu o irmão que tinha. O irmão morreu num acidente de patinagem, não sei muito bem como é que isto aconteceu, né? Não estava lá. Mas ele perdeu o irmão e desde então a mãe dele nunca ficou bem da cabeça, tanto que ela vivia obcecada com a perda do irmão, que fazia o Barrie vestir as roupas do irmão. E fez disto durante muitos anos, portanto, provavelmente foi aí que esteve a origem da obsessão que Barrie tinha com uma criança que não crescesse, porque ele ia crescendo, mas ele continuava a usar as roupas do irmão e a reencarnar a personagem de um irmão que não existia. Como é óbvio, o senhor cresceu, entretanto casou-se com uma senhora chamada Mary. No entanto, ao fim de 15 anos eles divorciaram-se, pois digamos que o casamento nunca foi consumado, isto dito que o Barrie é que nunca quis consumar o casamento, portanto não sabemos muito bem porquê, mas ele não queria nada com a Mary, no entanto tiveram 15 anos casados. Porquê que isto é importante? Porque foi com o divórcio que James começou a dar passeios refletivos por um jardim, onde acabou por conhecer a família Davis. A família Davis tinha vários filhos, cujos nomes eram George, Jack, Michael, Peter. Não é? É engraçado que os nomes fazem lembrar um bocado do Peter Pan e os Meninos Perdidos, não é? Ele, quando conheceu as crianças da família Davis, ele ficou muito feliz, ele começou-se a incorporar demasiado naquela família, tanto que eles intitulavam-no como o tio Jim. Existe também um filme de 1994 chamado Em Busca da Terra do Nunca, com o Johnny Depp, que é baseado na experiência de James Barrie ao conhecer a família Davis numa versão mais glamourosa de Hollywood. Claro que escusado será dizer que foi o bebê Peter que serviu de inspiração para a história do Peter Pan. Peter Pan inicialmente surgiu em 1891, se não estou em erro, com a história de Little White Bird. Que entretanto já tem outros tipos de adaptações. É uma história, é uma narrativa, não é? É contada na primeira pessoa e fala da aproximação do narrador para com uma criança chamada David. O que é que isto nos leva a querer dizer? Que a criança não era David, mas sim a família Davis. Ele aproxima-se dessa criança com uma mentira, dizendo que tinha perdido o filho e que aquela criança fazia lembrar do filho dele. Portanto, ele aproximou-se dessa criança e mais tarde aproximou-se do resto da família. E ao longo da narrativa nós vamos vendo várias vezes o narrador a dar a entender que ele enganava os pais e ficava com o David só para ele... Se calhar é isto que ele estava a tentar fazer na vida real, não é? Aproximar-se da família e ficar com os filhos dessa família. Provavelmente. Nesta história o narrador inventa que Peter Pan é uma criança mágica, portanto, ele quando rouba a criança ele leva para os jardins de Kensington, onde há esta criança mágica que nunca cresce e que consegue voar, mas que não é com o pó da sininho, sim, porque esta criança é meio pássaro, meio humano. Só que nesta história o Peter Pan não é uma criança normal, mas sim um assassino. Portanto, o Peter Pan matava todas as crianças que escolhiam crescer em vez de ficarem jovens para sempre.
Nesta história podemos ver que o narrador tentou incorporar um pouco de pedofilia ao querer afirmar que as crianças deviam ficar jovens para sempre, provavelmente. Digamos que anos mais tarde o autor foi acusado de pedofilia por parte das crianças e pessoas ao redor desta família, não é? Escusado será dizer. Nunca houve provas concretas de que ele violou as crianças ou assim, mas houve muita coisa que remeteu para isso, já para não falar da postura que ele tinha para com as crianças. Ele também chegou a escrever cartas às crianças quando não estava com elas e digamos que as cartas para crianças eram assim um bocado suspeitas. Ele nessas cartas chegava a escrever: tenho saudades tuas, queria-te ver experimentar a tua nova roupa, pensa em mim como sendo a vela do teu bolo de aniversário, amo-te muito, mas não digas a ninguém. Amo-te muito, mas não digas a ninguém. Um bocado suspeito, não é? Tendo em conta que isto são crianças a ler as cartas, ou melhor, nem sabem ler, alguém tem que lhes ler as cartas, não sei. Eu não sou uma criança, mas se alguém me mandasse uma carta deste género, eu chamava a polícia. Mais tarde, quando os pais da família Davis morreram, James aldrabou os desejos finais dos pais para ficar com a tutela total das crianças. A personagem que desencadeou o Peter Pan, portanto o Peter Davis, nunca quis fazer qualquer ligação entre ele e a personagem do Peter Pan, se calhar porque ele tinha conhecimento da história real. Qual é a criança que hoje em dia não queria ser o Peter Pan, não é verdade? Se calhar ele sabendo da história verdadeira, ele nunca quis fazer parte, ele tentou afastar-se ao máximo dessa personagem, ele chegou a queimar cartas e coisas que o James lhe dava e eventualmente acabou por suicidar. Portanto, para uma pessoa que diz que nunca teve qualquer tipo de intenção sexual, pedofilia para com as crianças da família Davis, é um bocado estranho ver cartas, acusações de jornais, uma criança que se suicida, que já não era propriamente uma criança, mas que tudo isto começou quando ele era criança. Portanto, isto tudo é um bocado suspeito para ele estar a dizer que não teve qualquer intenção disto. Agora falando um pouco mais de porquê Peter Pan e não Peter Davis, que era o nome da criança. Digamos que Pan, segundo a mitologia grega, é conhecido por desviar as crianças do seu caminho sexualmente. Ou seja, é um ser mitológico que gosta sexualmente de crianças, portanto estamos a remeter para a pedofilia. Uma curiosidade, Pan também é conhecido por ser um fauno que vive nos bosques e dança com as ninfas. Tem orelhas, chifres e pernas de bode. Adora música, o que é bastante visível no filme do Peter Pan, e anda sempre consigo a sua flauta mágica de Pan. A história já é antiga, mas segundo consta, Pan estava com os outros deuses quando apareceu Tifão, que os transformou em animais. Pan foi o único inteligente que decidiu mergulhar no rio Nilo e por isso é que só metade do corpo dele ficou afetado. Zeus, que era o pai de Pan, considerou-o super inteligente e em homenagem a isso decidiu transformá-lo na constelação de Capricórnio, portanto capricornianos agora já sabem a vossa origem. Nós, línguas oriundas do latim, chamamos-lhe Fauno, no entanto na Roma Antiga ele era chamado de Lupércio, deus dos pastores, e há também um festival chamado Lupercalia, que ocorre nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro. Sim, ainda está a decorrer hoje. E agora vocês perguntam, porquê? Exato. No próprio filme que nós vemos, já mais recente e adaptado para que nós crianças possamos assistir, vocês vão reparar que no início do filme o Peter só está a tentar levar a Wendy com ele, tanto que há vários momentos em que ela está a tentar empatar, que não pode ir, então e os meus pais, e ele arranja desculpas, e ela, então mas e os meus irmãos? E ele acaba por ter que, ok, vamos levar os teus irmãos connosco também. All you have to do is leave home behind, but you can never come back. Never. Never is an awfully long time. Mas se vocês forem ver bem, ao longo do filme há aquele momento em que os irmãos caem no sítio onde está o crocodilo, ele não faz nada para os salvar. Está bem que ele não estava por perto, mas quando a Wendy sofreu, ele já lá estava. O que eu quero dizer é que ao longo do filme, de forma subtil, vão acontecendo várias coisas que frequentemente põem os irmãos da Wendy em perigo e Peter age como se se importasse de forma a tentar impressionar a Wendy, mas lá no fundo ele está com aquela cara de gente, se eles morrerem também não me importo, não é verdade? Tudo um bocado suspeito. Ele vivia obcecado, era com a Wendy e não com os irmãos da Wendy. Portanto, e porquê que os meninos perdidos eram só rapazes, não haviam meninas? E depois há aquele momento em que a Sininho tenta matar a Wendy. Peter wants us to... shoot it down.
Well, we have our orders. Shoot the Wendy bird. Ready! Aim! Fire! 3, 2, 1. Tudo um bocado suspeito, nós não associamos em nada, mas agora sabendo um pouco da história, se calhar eles, bem, aquilo tinha que lá estar, mas vamos tentar passar um paninho quente sobre a situação, não é verdade? Estas são as grandes diferenças que há assim da história de Peter Pan, tendo em conta que nós agora sabemos a verdadeira razão pela qual esta história foi escrita, em vez das adaptações que temos hoje. Podemos dizer que a história foi um bocado mórbida nesse sentido. A figura mitológica Pan aparece no Peter Pan, mas aparece em outros contos. Temos também, por exemplo, as Crónicas de Nárnia. No início nós vemos quando a Lucy vai para Nárnia através do roupeiro mágico, não é verdade? Ela conhece o Sr. Tommins. Ele é um fauno, portanto ele tem as orelhas bicudas, é metade humano, tem metade pernas de animal, e nós vemos que ele leva a Lucy para casa, serve-lhe um chá e começa a cantar uma música que, por coincidência, aquele instrumento musical chama-se a flauta de Pan, do fauno. Exato. Now, are you familiar with any Narnian lullabies? Sorry, no. Well, that's good. Temos também outra, por exemplo, no Labirinto de Fauno, mas nem vou falar desse filme porque esse filme foi o meu trauma de infância. Outra curiosidade que se calhar vocês não sabiam, e agora não tem tanto a ver com o Peter Pan, mas sim com o Michael Jackson. Michael Jackson era obcecado com a figura do Peter Pan, ou melhor, com a figura mitológica de Pan, não é verdade? Tanto que ele chegou a mandar construir os seus próprios jardins da Terra do Nunca, que tem uma espécie de galeria em que ele podia ter lá quadros do Peter Pan com a sua cara, mas não, ele tem quadros da figura mitológica grega de Pan com a cara do Michael Jackson. Porquê que isto é estranho? Porque Michael Jackson, ao longo da carreira e depois da morte, ou melhor, suposta morte dele, não é verdade, chegou a ser acusado algumas vezes de pedofilia. Os mídias tentaram abafar um pouco a situação, também quem tem dinheiro faz o que quer, não é verdade? Mas é um bocado estranho uma pessoa ter sido acusada de pedofilia, e vocês agora sabendo esta informação sobre a origem do nome Pan, que por sinal também significa pânico, e ele ter uma galeria de artes com os quadros de Pan com a cara dele é um bocado suspeito, não sei, digo. Há também outras teorias, estas não estão relacionadas tanto com os factos verídicos que vos acabei de mostrar, mas sim com uma teoria mais fofinha sobre o porquê de Peter Pan nunca envelhecer. Portanto, a teoria é que Peter Pan é uma espécie de um anjo, portanto o braço direito de Deus, que está encarregue de vir buscar as crianças que já morreram e levá-las para o céu. Por isso é que elas nunca crescem, porque morreram e vão para a Terra do Nunca, onde não há regras, não há adultos, não há nada, mas sim uma data de outras crianças que também morreram demasiado jovens. Estas foram as teorias para a história sinistra de Peter Pan. Espero muito que vocês tenham gostado. Comentem aí em baixo que tipo de outras histórias é que querem que eu traga aqui pelo canal. Passem no meu Instagram se quiserem, deixem lá outras sugestões. Não se esqueçam de deixar um like, é super, hiper, mega importante, e subscrever o canal, e vemo-nos no próximo vídeo.